disseram que viria o Salvador, ele veio, andou no meio do seu povo, pregou as boas novas de salvação, e mesmo assim foi rejeitado, humilhado e crucificado, morto, mas pelo poder de Deus ressuscitou ao terceiro dia, e hoje está à sua direita, à destra de Deus, intercedendo por cada um de nós. E isso é um dos maiores motivos da gente, mesmo em meio à dificuldade, em meio à tristeza, em meio à adversidade, em meio às lutas, a gente parar um instante e reconhecer e dar glórias a Deus e aleluia por este maravilhoso feito de Deus para com as nossas vidas, porque isto é graça. Isto é graça, irmãos. Nós não merecíamos estar aqui, merecíamos ser condenados à morte, não termos salvação, porque para muitos acreditam que vai morrer e vai nascer de novo, em outra vida, de uma outra forma, até mesmo uma forma de um animal. Tem pessoas que creem desta forma, outros não acreditam em ressurreição, acabou, não haverá mais nada, e ponto. Mas a palavra de Deus diz que após a morte segue-se um juízo, e após esse juízo uma vida, e ela é eterna. Glória a Deus, glória a Deus. É motivo para todos nós glorificarmos a Deus. Quem é que não quer um dia viver sem sofrimento, irmãos? Quem é que um dia não quer viver sem choro? Quem é que um dia não quer viver sem doença? Quem é que um dia quer viver sem precisar ter que trabalhar para poder ganhar alguma coisa, ter o seu sustento? Nós não temos ainda uma compreensão de como será esta nova vida, esta nova Jerusalém, neste novo céu, nesta nova terra que Deus tem preparado para todos aqueles que o servem. Mas lá haverá um lugar onde nada corruptível, que é corruptível, entrará. Nada que o tempo possa corroer, consumir, a ferrugem ou a traça consumir, isso haverá lá. Os nossos corpos não serão estes daqui, seremos transformados. E está muito difícil para as pessoas acreditarem nisto ainda hoje. Parece que antigamente se havia uma crença, uma fé muito maior do que a que vivemos hoje. E nós podemos perceber isso porque assim, a própria palavra de Deus já diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Eu quero ser um escolhido de Deus. Quem aqui não quer ser um escolhido de Deus? Quem aqui não quer, irmãos, deixar esse mundo corruptível, ainda que para nós, a nossa mente limitada, devido aos nossos afazeres, enfim, ainda desejamos fazer e realizar muitas coisas nesta vida, mas nada desta vida, irmãos, se compara à vida que há de vir. É isso que nós devemos tomar ciência. Tudo aquilo que nos entristece aqui, lembre-se que há um Deus que um dia morreu por mim e por você, que preparou um lugar onde ninguém, todos aqueles que conviverão uns com os outros, não terão maldade em seus pensamentos, em seus corações. Não se lembrarão dessas coisas ruins que um dia me feriu, que um dia te feriu, que um dia te machucou. Isso tudo aqui é passageiro. Por isso nós devemos viver para Cristo, e como Cristo viveu, e como Cristo ensinou e ensina, como os apóstolos, ao escreverem as suas cartas para as igrejas, instruindo elas, ensinaram para vivermos como eles viveram. Sejam meus imitadores, como eu sou de Jesus Cristo, disse o apóstolo Paulo. E nesta passagem, irmãos, nesta parábola que lemos aqui, ela é muito preocupante. Hoje a época, o ano que estamos vivendo, o século 21, 2021, esta era da pós-modernidade, da tecnologia, está nos deixando muito mais claros e evidentes os sinais da vinda de Jesus. Jesus falou que os sinais, perguntaram para ele, mas como, mestre? Quando será a sua volta? Quando será a sua vinda? Jesus
não pôde dizer, porque nem mesmo ele sabia, somente o Pai está incumbido de saber esse dia. Porém, ele disse alguns sinais: haverá guerra, fome, peste, doença, pandemia, epidemia, que está envolvida nas pestes, nas doenças, guerras, rumores de guerras, o amor de muitos se esfriará. E a gente tem vivido isso, irmãos. É ou não é? Dentro da nossa casa, dentro da nossa família, com as pessoas, nós estamos vivendo isso. E Jesus aqui, mais uma vez, foi indagado, foi questionado por fariseus religiosos, que se escondiam atrás de leis que eles mesmos criaram, para poder esconder ou deixar de praticar aquilo que Deus mais cobrava, que era o amor. E aí eles, poxa, como pôde aqueles varões galileus, povo de Deus, serem mortos enquanto sacrificavam a Deus? Como puderam ter uma morte tão terrível? E esses daqui, que as torres, imagina essa construção, cai e desaba em cima de alguém e mata todo mundo. Como pessoas inocentes aos olhos da sociedade, pessoas que serviam a Deus, como estavam em pecado? Por que tiveram uma morte tão trágica? Estavam em pecado? E Jesus vem dizer que não. Não. Os pecados deles não morreram dessa forma por causa de seus pecados, ou porque o pecado era maior que os nossos hoje que estamos vivos. Porque, irmãos, segundo a palavra de Deus, após a morte segue-se o juízo. Todos estarão diante de um tribunal, os condenados e os salvos. Os salvos estarão diante de um tribunal, diante de Cristo. Os salvos, entendam, não para serem condenados, porque eles já foram salvos, mas para receberem os seus galardões segundo as obras que foram manifestas aqui na terra. Então, quanto mais obras nós fizermos para Deus aqui nesta terra, receberemos galardões. Não me pergunte, irmãos, porque a Bíblia, nem os apóstolos conseguiram com sua mente entender o que serão esses galardões, compreender como serão. A gente só subentende que é como se fossem algumas premias, coroas, alguns interpretam como coroas, que tem até escrito, serão coroas, prêmios, ou talvez terão, uma hierarquia, mas todos, independente daquele que foi salvo e receber poucos galardões, estarão gozando da vida eterna com Deus. Ninguém vai reclamar porque recebeu menos galardão, mais galardão. Não haverá isso, porque lá não entrará nada que é corruptível, esse pensamento ruim que a gente tem muitas das vezes, que procede no nosso coração. Não, isso aí, quando estivermos lá na glória com Deus, não nos lembraremos de mais nada disso. Os condenados não, terão diante de Deus, serão julgados. E Deus vai mostrar para eles o porquê ainda de serem condenados. E é lamentável, porque tiveram as suas chances de estarem diante de um Deus magnífico, grande, maravilhoso, e o rejeitaram. Cuspiram hoje na sua palavra, vamos assim dizer. Quando ele estava aqui em carne, igual eu e você, cuspiram no seu rosto. E mesmo assim ele não os amaldiçoou, muito pelo contrário, ele os abençoou e ainda pediu a Deus que tivesse misericórdia daqueles que estavam fazendo isso, cuspindo, xingando, humilhando, crucificando, furando, que perdoassem os seus pecados, porque não sabiam o que estavam fazendo. Veja o exemplo de Jesus, irmãos, e às vezes a gente toma cada atitude diante de certas situações, que quando a gente olha para o que Cristo fez, a gente vê que a gente não parece nem um pouquinho com Ele, que a gente está aqui diariamente, mas falta muita coisa ainda, como a gente tem aprendido e está aprendendo, que a gente precisa se libertar.
que a gente precisa se santificar, que a gente precisa aprender a reaprender. Nós vamos entrar nesse assunto também. Então, isso é sinal de que a pessoa que alcança esse nível, tem essa virtude, é uma pessoa que ela é humilde, é uma pessoa que entende e compreende aquilo que Deus Ele quer para mim e para a tua vida. Neste caso aqui, Jesus está sendo indagado, interrogado, muitas das vezes, como já disse. Ele vai falar: não foi por isso. Vocês estão procurando ocasião para querer justificar os seus pecados, para querer justificar que eles eram mais pecadores que vocês? Não. Antes, se vocês não se arrependerem dos seus pecados, todos de igual modo perecerão. E aqui vai algo muito além da morte, porque, como eu disse, há uma promessa em jogo aqui. Jesus prometeu uma vida eterna. Jesus, Ele promete para nós a vida eterna, irmãos. Você não quer receber isso? Será? Você pode perguntar para mim, irmão Márcio, você quer receber a vida eterna? Claro que eu quero. Mas para isso, a renúncia, a santificação, a regeneração, como estamos aprendendo, há muitas e muitas outras questões na nossa vida que a gente deve correr atrás, a gente deve se esforçar, porque é uma corrida constante, é uma luta constante. E aí ele vai dizer uma parábola para aquele povo que estava interrogando a ele. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, e não encontrou, e disse para o agricultor ou vinhateiro, como está na minha tradução aqui: já faz 3 anos o dono daquela figueira tinha um vinhedo onde se planta uva, se planta árvores frutíferas, nesse caso, e era muito comum se pegar outro tipo de árvore como a figueira e plantar no meio do vinhateiro, ou vinhedo, como tem umas outras traduções. Por quê? Acreditava-se que aquela terra era muito fértil e facilitava o processo de frutificação. Por isso que dá muita fruta, uva no vinhateiro. Tudo que se planta ali naquele local, porque a terra ela é muito fértil e ela é muito bem cuidada. E aí eles tinham esse costume, o povo plantar figueira lá também naquele meio. Porém, esta figueira já estava há 3 anos lá e não dava fruto. E aquele que estava cuidando daquela figueira, para o dono daquele vinhedo, o dono falou: já faz 3 anos ela não produz fruto. Corta ela, joga fora, não presta mais. Porém, o vinhateiro disse: Senhor, deixa ela por mais este ano, deixa ela, porque eu vou cuidar bem dela. Eu vou escavar, eu vou botar esterco, e se der fruto, ela ficará. Porém, se ela não der fruto, então depois mande que corte, mande a cortar. E aí muitos ainda assim não entendiam o que Jesus estava querendo dizer. Jesus conviveu com pessoas religiosas, falsas, hipócritas, que estavam lá em nome de Deus pregando algo que era verdade, porém não viviam aquilo que pregavam. E o ministério de Jesus foi pregar o arrependimento às pessoas, fazer com que elas enxergassem a si mesmas, enxergassem seus pecados e se arrependessem, porque uma vida estava em jogo ali. Porque haveria um tempo que todos haverá, como para todos, terão que passar pela morte, irmãos. Não tem como escapar a morte. Esse corpo aqui, ele tem que ser interrompida, esta vida. Já foi determinado por Deus. Por causa do pecado, a gente tem um prazo de vida aqui nessa terra. Se Jesus voltar agora, independente, Ele vai transformar. Esse corpo aqui já era.
Ele vai transformar num corpo incorruptível para poder entrar lá neste local, no céu, neste novo céu, nesta nova terra que Jesus tem preparado para nós. Então, Jesus está querendo dizer para aquele povo, para que eles acordassem. Jesus já estava com eles mais ou menos quanto tempo? Foi o ministério de Jesus que a gente acaba aprendendo aqui, mais ou menos uns 3 anos. Amém? E não estava dando fruto. Da mesma forma é a minha e a tua vida, irmãos. Vai chegar um tempo que, se a gente está aqui na igreja, está dizendo que está servindo a Deus, está fazendo tudo em nome de Jesus, e Deus não achar boas obras na minha e na tua vida, nós seremos cortados e lançados no fogo. Seremos condenados. Então, esta é a palavra que eu tenho para você nesta manhã, meu irmão, minha irmã. Amém? Assim, fiquemos atentos ao que Deus tem falado conosco. Deus está em busca de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Ele sabe quem aqui dentro o adora de verdade, quem aqui dentro o serve de verdade. Então cabe a mim e a você fazer de tudo para agradar esse Deus tão maravilhoso que nos deu a chance de estar aqui hoje, vivos, tendo a chance ainda de ser livre, de escapar da condenação eterna, por meio da fé no seu Filho Jesus Cristo, que hoje nós estamos aqui fazendo como Ele fez na última ceia, relembrando aquilo que Ele fez por mim e por você, e que devemos nos alegrar. Por isso nós louvamos, por isso nós entoamos louvores, como forma de gratidão, para expressar a nossa gratidão pelo que Jesus fez por mim e por você, amém? Vamos colocar de pé e vamos orar e agradecer ao nosso Deus. Então, lembre-se, como naquela vinha, o dono daquela vinha é Deus. Aquele que está cuidando de toda aquela plantação é o Espírito Santo. Representa o Espírito Santo no meio do povo de Deus. E no meio daquele povo existia um que estava somente atrapalhando, e quando essa pessoa ela não dá fruto, ela é cortada e lançada fora. Mas não é expulsa da igreja, é de quando chegar o tempo de sua morte, ela não herdará a vida eterna. Então que eu e você venhamos buscar a Deus enquanto nós podemos o achar, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso para mim e para a tua vida. Vamos orar a Deus? Maravilhoso Deus, eterno Pai, queremos te agradecer nesta manhã por este momento, Senhor, na tua presença. Senhor, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia para conosco, por tua palavra. Que todos os dias venhamos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas e transgressões, porque nós não queremos ser cortados, Senhor, da tua vinha. Nós não queremos ser lançados no fogo, Pai. Nós queremos muito pelo contrário, que é produzir frutos, Senhor. Que o Senhor ache graça em nós, Pai. Que nós venhamos produzir frutos para a glória do Teu nome. Nos ajuda, Senhor, a caminhar nesta vida tão difícil. Senhor, todos os dias lamentamos e apresentamos diante de Ti nossas dificuldades. Enfrentamos problemas no meio do nosso parentesco, no meio da nossa família, no meio do Seu povo também, Senhor. Mas o Senhor é tão bom para conosco que o Senhor nos deu a Sua palavra e nos instrui. E não nos deixa seguir outros caminhos, senão aquele caminho que leva para o céu. Que o desejo, ó Pai, de buscar a Tua face, a Tua palavra, todos os dias esteja dentro de cada um de nós, diariamente. Muito obrigado por Tua palavra. Continua conosco neste culto. E é isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.